Não tem como assunto ser outro a não ser o debate que aconteceu nesse domingo. Eu sou Deise Cari, jornalista, cientista política, e a gente vai fazer uma avaliação do que aconteceu entre Lula e Bolsonaro. Então vem comigo. Bom, gente, eu sei que a minha frequência aqui no YouTube não tem sido tão alta quanto eu gostaria, mas tem uma aba aqui no YouTube que se chama entrevistas. Normalmente, todas as entrevistas e avaliações para a imprensa que eu dou, eu coloco nessa aba. Então, se às vezes não tem uma atualização de vídeo aqui, é porque nessa aba eu dei entrevistas falando sobre os temas do dia, então vocês deem uma procurada ali. Continuo pedindo para vocês deixarem os comentários, se inscreverem aqui no canal. Sempre que eu posso respondo no Instagram também. Eu vou aproveitar esse vídeo também para responder algumas perguntas que me fizeram. E como vocês sabem, eu estava no debate ontem da Bandeirantes, né? Enfim, foi um debate histórico no primeiro momento pela mudança de formato, porque aquele formato engessado deles no púlpito, a resposta, réplica, tréplica, isso cansa o telespectador, né? Isso cansa o eleitor. E a gente tem vivido tantas mudanças na sociedade, mudanças tecnológicas, mudanças em redes sociais, que era até estranho os debates não acompanharem essa evolução, né? Essa mudança no debate dos candidatos poderem andar pelo palco e falar frente a frente foi uma proposta do Mitre, né? O diretor de jornalismo da Bandeirantes, né? E foi muito bem-vinda, deu um formato mais moderno para o debate, né? A gente estava com um pouco de ranço dos debates eleitorais por causa desse engessamento, né? Então esse foi o primeiro ponto positivo. Eu cheguei na Bandeirantes ontem, acho que era 3 da tarde, saí de lá meia-noite, então eu vou aproveitar esse vídeo também para dar um pouquinho de bastidor para vocês, porque eu sei que é legal e, enfim. Eu entrei primeiro, né, com o Felipe Vieira, com o Edu lá, e a gente estava falando muito das expectativas para o debate, e a gente pensou realmente que ia ter um pouco mais de pauta de religião, né? Os bastidores, assim, as pessoas me perguntaram muito, Deise, mas tá tranquilo aí, tá calmo, as pessoas estão nervosas? A Bandeirantes fez assim, tinha o estúdio dos candidatos, né, onde entrou só a equipe técnica mesmo, então estavam os ministros ali e o corpo mais técnico, e no estúdio do lado aí estava a imprensa, os analistas, né, que era a sala do Google. Eu fiquei nessa sala com as campanhas, conversando com o pessoal ali, e o ambiente foi muito tranquilo. O momento de maior surpresa foi quando o Moro chegou. Eu estava justamente do lado dele, assim, porque meu marido tinha dito, tira uma foto aí pra gente ver. E quando eu fui tirar a foto, eu tirei a foto do Moro. Ele chegou ali, causou surpresa em todo mundo. Eu ouvi alguns comentários de que poucas pessoas sabiam que ele chegaria lá. Quando ele chegou, as pessoas, assim, foi um burburinho. Toda a imprensa foi querendo falar com ele. Ele não conversou, ele entrou muito rápido. Foi direto pro estúdio, foi uns 5 minutos antes de começar o debate, 10 minutos. Mas foi a grande surpresa da noite. Sobre o debate, eu conversei com alguns analistas políticos, amigos meus, dentre eles o Prando, que eu adoro, vocês sabem que é um grande amigo. O Prando acha que o Lula se saiu um pouco melhor. Eu penso que fazer uma avaliação desse debate... não é possível fazer uma avaliação quantitativa. Então, Bolsonaro foi 50% melhor, Lula foi melhor. Eu acho que os dois tiveram bons e maus momentos, e aí eu vou explicar. No primeiro bloco, surpreendentemente, o Lula foi melhor, até porque o Moro estava posicionado, tipo, a câmera estava aqui, o Moro estava logo atrás da câmera, então ele estava frente a frente com o Lula. O que causou surpresa foi justamente o Lula ter começado o debate melhor, diante do elemento surpresa. E aí eu relembro o Norberto Bobbio, né? Vale tudo pela manutenção do poder. Isso não é só uma característica do Bolsonaro, não vamos esquecer a chapa Lula-Alckmin, né? Então, a gente se surpreende, mas isso é política. Mas o Lula, no primeiro bloco, ele estava muito mais calmo, ele conduziu a pauta do primeiro bloco, né? Ele conduziu o tema do primeiro bloco, ele andou melhor pelo palco, ele estava mais à vontade. O Bolsonaro ainda estava muito engessado, como que se tentando entender o que estava acontecendo, né? Vale lembrar que o Bolsonaro chegou, a primeira coisa que ele falou foi sobre o vídeo da pedofilia, né? Do Pintou um Clima, e ele se mostrou bem tenso com isso, e realmente é um vídeo complicado, e não entrou no debate porque Alexandre de Moraes
tomou uma decisão de que o PT tinha que tirar todos os vídeos insinuando pedofilia, né? Então não foi um tema que entrou no debate. Mas o Lula estava mais à vontade, o Bolsonaro demorou muito para entrar no jogo, né? Então o primeiro bloco foi dele, ele elevou o tom. O Lula, durante todo o debate, a gente percebe que ele estava com sarcasmos, com risinhos, tentando tirar o Bolsonaro do sério, né? E quem acompanha o canal aqui no YouTube sabe, né, que a nossa avaliação em relação ao Bolsonaro é que ele é esse homem que o Christopher Lasch determina como pós-moderno, né? O Bruno Latour fala que a gente nunca foi moderno, mas o Lasch fala que é esse homem pós-moderno, raivoso, impulsivo, agressivo, caótico. Então se esperava mesmo que o Bolsonaro não se aguentasse, né? E perdesse as estribeiras, mas não foi isso que aconteceu. E aí eles passaram pelo primeiro bloco. O segundo bloco foi com a pergunta dos jornalistas, né? O Schneider até tentou fazer uma pergunta sobre economia ali. Teve um momento com a Vera Magalhães que foi muito tenso, deu para perceber que a Vera estava tensa, né? E o Bolsonaro ainda falou satisfação em revê-la, como se nada tivesse acontecido. Mas o segundo bloco foi... Os candidatos ignoraram os jornalistas, né? Os jornalistas fizeram uma pergunta, eles responderam o que eles quiseram. Os dois. Né? Então, o momento do debate que poderia ter sido propositivo, eles ignoraram. Ali nos bastidores, as equipes e as pessoas que estavam ali, a imprensa, só riam, né? Porque assim, o comentário era: não adianta fazer pergunta, eles vão ficar na pauta de costumes, é o que eles querem falar, eles vão se recusar a falar de ministério. Lula se recusou a falar da composição do ministério dele. Então, o segundo bloco foi perdido, né? No terceiro bloco, na minha avaliação, foi a grande diferença, porque o Bolsonaro já estava muito à vontade. Ele, para mim, foi o momento mais descontraído do debate, que é quando ele toca no ombro do ex-presidente Lula e fala: ô Lula, fica aqui. Foi muito simbólico, porque o Lula é esse cara que fala com as pessoas tocando, né? É uma coisa mais... nossa, latina, né? Então o Lula toca, pega nas pessoas. E quando o Bolsonaro fez isso, a percepção que a gente teve é que o Lula ficou sem reação. E não foi de forma alguma um momento invasivo, né? O Bolsonaro não estava de forma alguma agressivo. Foi uma estratégia de marketing, é bem possível que tenha sido, mas foi muito suave, né? Não é um motivo para as pessoas criarem qualquer polêmica em cima disso, né? O Bolsonaro foi muito suave quando ele chamou o Lula para conversa. E aí eu acho que o Lula cometeu o maior erro dele em debates, pelo menos nesse pleito eleitoral, que foi não administrar o tempo, né? O Lula, ainda quando é confrontado sobre o tema da corrupção, ele fica muito nervoso, né? Ele não sabe o que fazer, ele se perde. E aí, nessa tentativa de justificar e de ficar rodando em círculos, ele perdeu o tempo. E aí o Bolsonaro ficou com quase 7 minutos para falar o que quisesse. E aí ele foi em MST, ele defendeu o agro, ele defendeu a família, ele falou da regulamentação da mídia, um ponto que o Bolsonaro ficou o tempo inteiro, toda oportunidade que ele tinha, ele falava que o Lula era mentiroso. E isso vai construindo simbolicamente e subliminarmente na cabeça das pessoas a ideia de que ele mente, sabe? Quando tu vai batendo várias vezes na mesma tecla até que aquilo acaba sendo introjetado. Essa foi uma tática do Bolsonaro. Disseram que ele não fez media training, mas isso ficou muito perceptível ali, né? O Bolsonaro o tempo inteiro: você mente, você mente. Então esses quase 7 minutos que ele utilizou ali para falar como bem quisesse, uma exposição em rede aberta nacional, vocês imaginam, né? Para mim esse foi um dos maiores erros da campanha do ex-presidente Lula. E o Bolsonaro soube utilizar. O quarto bloco, a gente ali nos bastidores já estava, sabe, como todo mundo já tinha percebido que o debate ia seguir para um clima não tão agressivo quanto se esperava, né? As pessoas já estavam super tranquilas. E o quarto bloco, com o encerramento, o Prando, que é um meu amigo que eu converso muito, ele acha que o Lula foi melhor. O Lula terminou bem, né? Tirou sarro, foi aquele Lula que a gente tá... O Lula mais informal, né? Que a gente tá mais acostumado. O Bolsonaro falou pra bolha dele. Eu acho que às vezes é o grande problema dele, né? De não conseguir sair muito. Mas tocou, ele foi muito incisivo nas pautas dele, né? Então na minha avaliação, quem vota no Bolsonaro vai continuar votando no Bolsonaro, porque ele foi muito contundente. Deus, pátria, família, somos contra a ideologia de gênero, somos a favor do agro, somos contra o MST, né? Então ele foi bem aquela ação propositiva no sentido do marketing mesmo, né? E aí,
eu acho que um ponto negativo também que a campanha do Lula tem que rever é essa perda da voz do Lula, né? No Jornal Nacional também, em alguns momentos assim, tu nem entendia o que o Lula falava. É óbvio que existe uma exaustão, né, de todos nós, né? O debate tá longo, a campanha tá longa, agora o segundo turno com 4 semanas, normalmente são 3, né, mas por causa do calendário eleitoral. E existe uma exaustão dos candidatos, mas ontem o Lula me pareceu muito mais cansado, e no final ele perdeu a voz. Ali nos bastidores, muitas pessoas falavam, aumenta o som, porque a gente não estava entendendo o que o Lula falava, né. Ao final do debate, a grande surpresa de novo, né, o Bolsonaro sai, dá a palavra pro Moro, né, e a imprensa toda vai em cima, quem acompanhou meu Instagram ali viu as imagens, e o Moro falando da Lava Jato, das questões com o Bolsonaro, e de que eles tinham que se unir por um bem maior, que era derrotar essa esquerda corrupta, e que é a mesma coisa que o Lula fez, né, vou me unir com o Alckmin para derrotar essa direita que não me representa. Né, a gente se surpreende num primeiro momento, como a gente se surpreendeu anos atrás com o Lula apertando a mão do Maluf. Não vamos esquecer do impacto dessa imagem, que é muito estudada no meio acadêmico. Então, essas coisas são as equivalências da política, né? A gente está muito surpreso agora com Bolsonaro e Moro, mas não vamos esquecer que a gente ficou surpreso também com Lula e Alckmin, né? Então, de novo, Norberto Bobbio, né? Vale tudo pela manutenção do poder. Mas eu não acredito que o debate tenha sido eficiente para virar votos. Foi um saldo positivo, foi um debate histórico. A gente de novo tem que deixar essas paixões de lado e ficar brigando por causas que não são nossas e cobrar por que não são discutidas propostas efetivamente, né? Acho que esse é o grande saldo negativo. A gente não sabe nem qual vai ser a composição dos ministérios, se alguém ganhar, qual a política econômica, política para a saúde, para a educação. Isso simplesmente não foi discutido. Então, como eu escrevi no texto do Yahoo, deixa para 2026. Mas foi um clima muito tranquilo, tanto nos bastidores quanto em frente às câmeras. A gente avalia que foi um debate bem positivo, e essa modernização ela é muito legal e espero que continue, né? Mas é isso, a gente aguarda os comentários de vocês aqui e entre no grupo do Telegram. E até a próxima.